Segunda-feira, 11 de maio, a semana arranca com mais um tema dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, sou aqui com Humberto Ferreira, jornalista do 00, e hoje vamos abordar 5 pontos sobre o título europeu do Futebol Clube do Porto no hóquei em patins, contra o Barcelona na final da Liga dos Campeões. Aproveito para mencionar, antes de começarmos, que a conquista do Sporting também na Liga dos Campeões, mas no futsal, vai ser abordada no 5x4, nosso podcast da modalidade, vai estar disponível também esta segunda-feira. Humberto, voltando agora ao hóquei em patins, bom dia. Bom dia, Diogo. Começo por te perguntar se o Futebol Clube do Porto acaba por ser um justo vencedor desta competição. É um justíssimo vencedor desta competição. A equipa do Futebol Clube do Porto faz uma competição esplêndida, de mão cheia, que apresenta-se em Coimbra nesta fase final também já numa fase muito consistente. É um Futebol Clube do Porto que, no cômputo geral de todas as competições, terminou a conquista da Liga dos Campeões com 18 jogos consecutivos sem perder, sendo que neste período teve 2 empates, um deles deu vitória, que foi o empate nas grandes penalidades depois sobre o Hóquei de Barcelos, mas importa trazer tudo o que está para trás. É um Futebol Clube do Porto que faz uma fase de grupos da Liga dos Campeões completamente avassaladora, soma 27 pontos. Há muito este comparativo com a temporada que o Benfica, por exemplo, está a fazer ou esteve a fazer até esta hora das decisões, uma vez que até já foi eliminado ou perdeu nas meias finais da Taça de Portugal e também da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto fez 27 pontos na sua fase de grupos, o Benfica fez, por exemplo, 28. Portanto, há aqui um similar muito alto. Numa fase de grupos onde o Futebol Clube do Porto tinha o Barcelona, que é a equipa Liga dos Campeões, 22 Liga dos Campeões que tem o Barcelona, tinha o Tricino, campeão italiano, tinha o Reus, as 4 equipas que saíram em frente, e ainda tinha o Igualada e o Santomé, 2 equipas um bocado mais débeis, mas foi um Futebol Clube do Porto que desde o início conseguiu demonstrar na fase de grupos da Liga dos Campeões o seu posicionamento que queria ter para esta competição. O emparelhamento para o seguir em frente era muito importante e determinante para ter um sucesso nesta competição. O Futebol Clube do Porto conseguiu e chega a Coimbra num nível completamente em crescente. A meia final tem períodos de grande sofrimento. O Hóquei de Barcelos conseguiu em muitos momentos até estar por cima, mas o Futebol Clube do Porto, na sua competência coletiva, depois explodida por o gênio de Gonçalo Alves, com 2 lances ao concluir, até uns erros do Hóquei de Barcelos, mas que foram bem aproveitados coletivamente pelo Futebol Clube do Porto e concluídos depois por parte do Gonçalo Alves, e depois faz uma final de mão cheia, é uma final de cátedra que o Futebol Clube do Porto faz, em que consegue apresentar, eu diria, a sua melhor versão, e por isso é um vencedor justíssimo desta competição. Sobre esta final, uma vitória por 3-1 frente ao Barcelona, pergunto-te, Humberto, qual é que foi o ponto-chave desta conquista azul e branca? A forma como entra o Futebol Clube do Porto, a eficácia que demonstra logo nos minutos iniciais. É certo que consegue essa impetuosidade inicial. É o Futebol Clube do Porto que entra efetivamente muito forte, muito veloz, muito duro nos duelos, duro no bom sentido, duro porque o Barcelona também estava, mas aquele querer, parecia que os jogadores do Futebol Clube do Porto queriam mais que os jogadores do Barcelona chegar rapidamente ao golo. Nestes jogos, efetivamente, quem consegue marcar primeiro ganha uma vantagem considerável na gestão do jogo. O Barcelona, se recordarmos, no dia anterior tinha conseguido fazer isso ao Benfica e colocou-se numa posição que depois conseguiu defender o resultado de uma forma muito fiel, e o Futebol Clube do Porto conseguiu uma entrada, eu diria que possivelmente só nos sonhos é que pensaria que ia conseguir essa entrada. O Barcelona começou cedo a ficar com menos um jogador de forma momentânea. Esses minutos iniciais fizeram com que o Futebol Clube do Porto conseguisse ter uma alavanca ainda mais forte. Consegue chegar ao golo de uma forma inicial por Rafa, o que não deixa de ser até quase poético, um jogador que passou por alguns problemas no período em que renovou pelo Futebol Clube do Porto e consegue estar, e esse período coincide com o jogo de Liga dos Campeões, na altura em Itália, frente ao Tricino, e ser ele a marcar o primeiro gol da Liga dos Campeões não deixa de ser até algum toque poético esta situação. Depois tem um super gol do Gonçalo Alves, uma bomba atrás do meio campo, um golo absolutamente inacreditável, e há um outro período muito importante, que é quando o Barcelona reduz no início da segunda parte, por parte de Ignacio Alabarte, de grande penalidade. A equipa
equipa do Futebol Clube do Porto, nesse período, passou por alguns calafrios, mas há um momento em que o Paulo Freitas consegue agregar o grupo, meter os roladores e os jogadores que gostam muito de ter bola e de segurar o jogo, nomeadamente Telmo Pinto, Edu Lamas, Paulo Manrubia e também o Ezequiel Mena, e a partir dessa altura é uma espécie de jogo do gato e do rato, com o Futebol Clube do Porto a ter bola, era, se quisermos, o rato, Tom and Jerry. O Futebol Clube do Porto tinha o papel do rato e o gato. O Barcelona nunca conseguiu depois roubar a bola, e esse evoluir do tempo fez com que a equipa de Ricardo Ares não conseguisse arriscar do momento certo, e o Futebol Clube do Porto faz o 3-1 e arruma o jogo. É uma vitória justíssima, numa exibição de mão cheia, muito bem planeada por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, com Paulo Freitas à cabeça, e é uma final, eu diria, praticamente para matar um borrego. Olhando para o histórico dos azuis e brancos, Humberto, esta vitória sobre o Barcelona na final acaba por ser inédita? É uma vitória inédita, daí eu também acabar por dizer há instantes que acaba por matar o borrego. O Futebol Clube do Porto é a equipa portuguesa, é possivelmente a equipa portuguesa que mais finais vai. Estamos a falar de, em 65 edições, se não me engano, da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto somou ontem a sua presença número 18 ou 19, que está em finais de Ligas dos Campeões, e 7 delas, esta foi a 8ª, foi contra o Barcelona. Portanto, estamos a falar de que é a equipa contra quem o Futebol Clube do Porto mais vezes vai à final, e só ontem conseguiu ganhar pela primeira vez. O Barcelona era verdadeiramente a besta negra do Futebol Clube do Porto, principalmente entre os anos 90 e os anos 2000, em várias finais que o Futebol Clube do Porto disputou, perdeu sempre contra a equipa do Barcelona, e consegue quebrar aqui este borrego, matar este borrego, e ganhar pela primeira vez na 8ª final, e importa dizer que já perdeu em casa no Dragão, já perdeu em casa, emprestada no pavilhão Rosa Mota, sempre contra o Barcelona, e consegue ganhar aqui em Coimbra novamente em Portugal. É de facto eu diria que é um ponto-chave na própria história da rivalidade entre os dois clubes, porque apesar de poder-se atribuir aqui algum favoritismo ao Futebol Clube do Porto na final, mediante o projeto Barcelona hoje em dia, a verdade é que, com certeza, que ensombrava este fantasma de, nas finais, o Futebol Clube do Porto perder sempre contra o Barcelona, e ontem conseguiu, no fundo, quebrar essa hegemonia de finais do Barcelona contra o Futebol Clube do Porto. Já aqui falaste de Paulo Freitas, que acaba por ser um dos obreiros desta conquista azul e branca. Humberto, lanço-te aqui a seguinte questão, que é se Paulo Freitas acaba por ganhar o estatuto de Homem da Champions. Em Portugal, eu diria que seguramente acaba por ganhar esse estatuto. O Paulo Freitas tinha conseguido já ganhar 2 Ligas dos Campeões quando estava no Sporting, na época 18-19 e na época 20-21, mas consegue agora ganhar ao serviço do Futebol Clube do Porto, passa a ser o treinador português com mais Ligas dos Campeões. Ele estava em igualdade de títulos com o Cristiano Pereira, que tinha ganho no Futebol Clube do Porto e no Hóquei de Barcelos, e o Paulo Freitas acaba por conseguir agora ultrapassar um treinador catedrático, absolutamente emblemático também do hóquei português, o Cristiano Pereira, e o Paulo Freitas demonstra aqui que é de facto um treinador ganhador. É um treinador que consegue preparar muito bem as suas equipas e consegue extrair o melhor dos jogadores nestes jogos a sério, se quisermos. É um treinador que tem de facto um toque de Midas nesta capacidade de grandes competições. Portugal foi campeão da Europa com o Paulo Freitas a treinador, depois de um início bastante desastroso, e conseguiu manter o seu caminho e conseguiu ser campeão da Europa. O início do Futebol Clube do Porto pode não ter sido propriamente feliz, mas a forma como o treinador conseguiu e o grupo juntar-se todo e chegar a esta fase da competição, a este nível competitivo, é de facto de louvar. E no nível europeu ainda está bastante distante, por exemplo, de José Llorente e de Carlos Figueroa, 2 treinadores que ganharam 10 Ligas dos Campeões cada um como treinadores, um só no Barcelona, Llorente, Figueroa entre o Igualada e o Barcelona, mas são esses os 2 homens com muitas Ligas dos Campeões. Estamos a falar de 10 Ligas dos Campeões cada um. Paulo Freitas tem 3, 2 no Sporting, esta no Futebol Clube do Porto, e no Futebol Clube do Porto acaba por ter aqui um registro bastante interessante, porque
passa a ser o primeiro treinador a conseguir ganhar como treinador e como jogador. Ele já tinha ganho como jogador em 89-90, era guarda-redes da equipa do Futebol Clube do Porto e agora consegue ganhá-la como jogador e é o primeiro a conseguir fazer isso, o que é um registro ainda mais louvável para o treinador azul e branco. Humberto, para fechar este tema do dia, pergunto se era previsível que o Futebol Clube do Porto acabasse por vencer este título europeu. Essa é uma pergunta um bocado difícil até de responder, porque quem chega a esta fase da competição, de facto, acaba por ter todas as aspirações de poder almejar ser campeão da Europa, seja já nos oitavos de final, seja depois daí para a frente. Eu diria que no início da época, a maioria dos adeptos do hóquei patins iriam colocar o Benfica como o grande favorito a ganhar a Liga dos Campeões, o Benfica o maior favorito a ganhar a Taça de Portugal e eu diria todos os títulos que estivesse envolvido. É uma equipa que, como Ricardo Ares disse na meia-final, após a meia-final contra o Barcelona, do Barcelona contra o Benfica, esta equipa do Benfica foi desenhada para ganhar títulos e ganhar a Liga dos Campeões. Naquela balança das probabilidades, se perguntássemos a 10 adeptos, eu diria que a maior parte deles iria dizer que o grande candidato era o Benfica. Mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto, quando chega a esta fase das provas, é a equipa que melhor nos últimos anos tem conseguido demonstrar que consegue ganhar. No ano passado teve uma fase regular do campeonato bastante difícil e chegou à fase decisiva e foi campeã. Conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões, perdeu nas grandes penalidades contra o Hóquei de Barcelos e esta fase da temporada acaba por ser o mesmo. O Futebol Clube do Porto veio de trás para a frente no campeonato, tem 18 jogos, como eu te disse, sem perder, 16 deles a ganhar e é uma equipa que quando entra neste rolo compressor competitivo é muito, muito difícil de ser batida. Portanto, na ótica das previsões, o Futebol Clube do Porto era uma equipa muito a ter em conta nesta fase final da Liga dos Campeões. Se era previsível que ganhasse, os jogos depois iriam ditar esse desfecho. Eu acho que a forma como consegue depois ganhar ao Hóquei de Barcelos nas meias finais, nas grandes penalidades, um jogo em que teve que andar atrás, deu ainda mais confiança à equipa para esta final e há aqui sempre toques de agradecimento que os jogadores tentam trazer para estes jogos decisivos. O Hélder Nunes nunca tinha ganho uma Liga dos Campeões. Havia aqui uma grande vontade do grupo de também colocar este título ao Hélder Nunes. O Paulo Freitas sabia também que, com certeza, a nível pessoal, este era um marco que podia ser muito importante para a sua carreira como treinador todo o grupo acabou por se unir e esta previsibilidade acaba por podermos dizer que seria previsível, possivelmente podia não ser o grande favorito, mas nestas horas decisivas o Futebol Clube do Porto é de facto a equipa que consegue melhor potenciar todas as suas capacidades e estes dias todos em Coimbra foram notórios isso e visível aos olhos de todos. E este já não foge ao Futebol Clube do Porto. Obrigado Humberto, obrigado a todos que nos assistiram. Tal como mencionei no início do episódio, a conquista europeia do Sporting na Liga dos Campeões será abordada no 5x4, podcast de futsal, que estará disponível esta segunda-feira. Aproveito para recomendar para todos os amantes do Sporting, mas também da modalidade. Como sempre, fique connosco, fique com o 0-0.